A segunda parte é que daí, depois daquilo, minha mãe resolve vir embora para a cidade de Nonoai. E a gente chega aqui, minha mãe vende tudo que tinha no interior, que tinha vaquinha, tinha os porcos, tinha as coisas, ela vendeu e viemos embora. A gente morava na terra do Antoninho Veloso Linhares, que até hoje ele é vivo, né? E viemos embora para a cidade de Nonoai com a minha mãe. Saímos de lá, viemos para cá. Aqui nós aluguemos uma casa que na época, eu não lembro bem, mas eu acho que já era do final da Arcida, que é na frente da Encorel, ali onde é agora a igreja. E ali a gente, todos meninotas, a gente conheceu o Odacir, que hoje é presbítero, conheceu a irmã Cleci, conhecemos os filhos da dona Nina, que é o Marcos, que está ali. A gente estudava, éramos todos criança ainda. E aquela circunstância, muitas vezes, geracionada pelo meu pai, de ódio, de ira, mas aí eles tiveram um período de distanciamento naquela época. E, de repente, ele volta de novo para casa. Ele teve uma circunstância muito difícil, que acabou querendo bater na minha mãe novamente. E a minha mãe chamou ele na delegacia. E depois daquilo, ele tomou uma overdose de um veneno, que era de soja. E ele chegou na delegacia, ele só desmaiava, porque ele não tinha o que falar. Acabaram levando ele para o hospital. Ele ficou mais de 30 dias internado, quase morreu. E a minha avó era a mãe dele, né? E mãe é mãe, sempre vai ser mãe, meus amados. A não ser que se torne algo diferente, porque uma mãe defende o seu filho, uma mãe busca ajudar o seu filho, uma mãe não abandona o seu filho na caminhada. E, de repente, a minha mãe vai ao encontro dele novamente para trazer para casa, porque a minha avó convenceu ela. E ali nós começamos a viver outro pleito de doses, de luta, de tragédia, de coisas horríveis, porque tinha situações assim que vocês não têm noção que acontecia. De chegar um tempo ali que os ratos comeram os cabelos da minha avó e cortaram todos os pés da minha irmã, comeram os calcanhar da minha irmã, criou infecção. Coisas assim horríveis, sabe? Aquelas ratazanas que vinham do banhado. Mas isso foi circunstância que foi vencida. De repente, minha mãe resolve mudar de casa. E nós mudamos de casa, fomos morar na Vila Canélice, aqui em Nonoai mesmo. E uma tarde nós estávamos lavando uma área na casa da dona Alma Gracioli, que hoje já é falecida. E ele passou e viu eu e minha mãe estava lavando a área, eu estava junto. E ele passou e disse que se ela não quisesse morrer naquele dia, que ela não viesse pelo caminho que ela estava acostumada a vir, porque ele ia estar esperando ela e ia matar ela, porque ela estava traindo ele com um homem na área. Você vê agora, meu amado e minha amada, a possessão que chega um ser humano, quando ele tem ciúme, quando ele se deixa ser dominado por Satanás. Isso é um domínio pela obra do maligno. Ele estava dominado, ele chegou a ver um homem do lado da minha mãe naquela área, quanto que era eu que estava trabalhando. De repente, nós descemos e a dona Nina, que é a mãe do Marcos, do Chico, dos outros filhos ali, ela nos falou que ele tinha passado ali, ele tinha falado isso. Só que daí eu e a minha mãe fomos pela rua. Quando nós chegamos em casa, ele tinha tentado pegar e degolar a minha avó dentro de um latão de lixo, com um facão. Ele colocou o pescoço dela dentro do latão de lixo. Os vizinhos que estavam ao redor defenderam a minha avó. Vieram, chamaram a polícia, ele foi um redivu e nós chegamos em casa. Estava aquela circunstância e ele tinha fugido, tinha sumido. O fato é que ele desapareceu por tempo. De repente, minha mãe vai morar na terra do Armando Reginato, que ele tinha comprado umas terras aqui, tinha uma criação de vaca perto do bairro Brasil. Ali, de repente, meu pai estava junto de novo, não sei como explicar, só sei que estava junto. E começou a possessão de novo, começou a bebedeira de novo, chegava bêbado, brigava, fazia escândalo. Aí, de repente, uma noite eu acordei, eu dormia junto com a minha irmã e com a minha avó no quarto, que era a mãe dele. E uma noite eu acordei sem as minhas roupas íntimas. E eu briguei com a minha irmã, porque achei que ela tinha tirado minhas roupas íntimas para brincar. E naquele momento que eu creio que eu briguei com a minha irmã, minha mãe ficou desconfiada pelo ato que estava acontecendo. Na segunda noite,
Eu despertei mais ou menos umas 2 horas da madrugada, com os gritos dentro do quarto e a luz acesa, e eu olho do lado, estava minha mãe gritando, e ele estava em cima de mim, com as pernas abertas, com sua roupa íntima até a metade das pernas, e as partes íntimas para fora, e eu com a minha roupa íntima, metade das pernas também, e eu só vi o rosto dele, só vi aquela cena, e a minha mãe gritando e chamando ele de tudo e mais um pouco, e de repente ele sai dali, ele desaparece, e aparecia bilhetes dentro de casa, e ele saiu, e daí minha mãe me tirou de casa e me colocou trabalhar fora. Mas a partir dali eu passei a ter um terror, a ter uma circunstância muito difícil, amados. Eu não me conseguia mais me sentir segura em ambiente nenhum, em quarto nenhum. Eu ia dormir toda noite com aquela lembrança. Aquilo começou a me aprisionar, me criar uma raiva, um ódio dentro de mim.